Fala galera, beleza? Meu nome é Mazinho Rodrigues e seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje vou estar fazendo aqui um unboxing da livraria El Shaddai de dois livros que chegaram aqui para mim. Livrozinho muito bom, muito interessante, de um teólogo muito conhecido, queridinho na turma reformada. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, que tá bem fixo e eu tô sem nada para botar aqui com a chave do carro. Teólogo esse que tá passando por um processo bem difícil. Infelizmente a gente não vê muito falar aqui no Brasil, mas logo as coisas na igreja é assim: quando surge um escândalo, ele se espalha pelo mundo todo. Aqui dois livrinhos: O Pastor como Líder, John MacArthur Jr., da editora Peregrino. O Pastor como Pregador, John MacArthur Jr. A contracapa desse diz assim: a pregação fiel da palavra de Deus é o elemento mais importante do ministério pastoral. A Escritura apresenta uma declaração simples que revela a prioridade mais alta de cada pastor: pregar a palavra. A grandeza dessa responsabilidade requer o melhor de cada pastor. Em O Pastor como Pregador, uma compilação de mensagens poderosas apresentada na conferência anual para pastores na Grace Community Church. Você conhecerá a essência do que cada ministro deve saber. Entre essas palestras inclui o foco e o propósito da pregação bíblica, o caráter de um pregador fiel, as chaves para uma pregação eficaz, como pregar no poder do Espírito. E aí ele conclui: pregar é o mais alto e santo privilégio, algo como um potencial incrível para transformar vidas. Este livro equipará você para completar o seu chamado com excelência. Gosto muito dos livros do pastor John MacArthur. A contracapa de O Pastor como Líder, guiando outras pessoas com integridade e convicção. Também é uma compilação de ensaios. Entre eles tem aqui John Piper, Mark Dever, Lincoln Duncan, entre outros. Albert Moller Jr. também está aqui. Diz aqui: atualmente, como nunca antes, a igreja precisa de um modelo de liderança restaurado com base na palavra de Deus e que glorifique a Ele. Como você está se preparando para ser o tipo de líder que sua igreja precisa? Em O Pastor como Líder, reúne as mensagens mais importantes sobre liderança já apresentadas na Conferência para Pastores, internacionalmente conhecida e realizada na Grace Community Church, que é a igreja onde o pastor John MacArthur pastoreia, eu acho. Igreja tá aqui: igreja pastoreada por John MacArthur. Colaboradores tais como Albert Moller, Steven Lawson, John Piper e outros oferecem orientações perenes sobre as características do líder fiel, a urgência da pureza e integridade na vida do líder, a necessidade prática da oração, a responsabilidade adequada à oposição e ao sofrimento, a necessidade de um coração verdadeiramente humilde por parte do líder. Cada princípio de liderança nesse livro foi exibido pelo próprio Cristo.
o melhor líder de quem poderíamos aprender. 2 livrinhos, Pastor como Líder. Acho que aqui fica melhor. E o Pastor como Pregador. Os dois organizados por John MacArthur. Gosto muito dos livros dele. Já li alguns comentários, eu adquiri a coleção de comentários de John MacArthur em espanhol. Comecei a ler agora os livros dele, essa coleção de comentário do comentário bíblico do Novo Testamento, são um comentário expositivo que ele tem. Esse, infelizmente, está em inglês, mas fica aqui o meu apelo para as editoras começaram a traduzir os comentários de John MacArthur. O John MacArthur que está passando por um processo muito difícil sobre investigação de corrupção em sua igreja. Ele tem sido suspeita de desvio de renda e muitas outras coisas que tem por aí. A gente sabe que o homem de Deus é perseguido, mas é aquela história, onde há fumaça, há fogo. Espero que se investigue e que, se ele estiver devendo e as acusações que pesam contra ele venham a ser comprovadas, ele pague por seus pecados e que não fique impune por conta da liderança, do nome que ele tem. Acho que a igreja evangélica precisa urgentemente se livrar da idolatria de alguns líderes. E a gente sabe que quando começa a gostar de algum líder, algum pregador, alguma coisa assim, a gente começa a idolatrar essa pessoa. Muitas vezes até muitas vezes a gente começa a idolatrar essas pessoas até sem querer, não de maneira intencional. Nós gostamos de suas pregações, conferimos os seus ensinamentos que são bíblicos, mas infelizmente a maioria das pessoas começam a descobrir os seus pecados, ou até mesmo alguma posição teológica que esse líder defende, e aí você começa a desculpar esse líder por questões que a maioria diverge. Eu gostaria de citar um exemplo muito importante que tem, que é um exemplo de um pregador que nós temos aqui no Brasil, Marcos Grenconato. Pregador excelente, prega expositivamente, muito boas suas mensagens, mas é aquela história. Apesar dos princípios ser bíblicos, a forma como ele entrega a mensagem, a dureza com que ele entrega a mensagem, e infelizmente com a intenção de vencer o debate teológico, como se a única posição dele fosse a verdadeira, me faz lembrar aquele versículo que Paulo fala lá em Efésios, que ele diz assim, que a gente deve falar a verdade em amor. E quando o Marcos Grenconato prega, apesar dele falar a verdade, na minha concepção, falta amor. A forma como ele entrega a mensagem e como ele julga os outros da família cristã, no meu modo de ver, falta a verdade. Apesar dele falar com a verdade, falta o amor. Fica aqui minha indicação desses 2 livros, do John MacArthur Jr. Fica aqui essa reflexão sobre a gente não idolatrar certos pregadores, pensadores ou teólogos, que a gente saiba distinguir a verdade do erro. E era isso. Deus abençoe vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, tchau.